Bom dia, professora Lilian. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Primeiro vou apresentar o Instituto, depois eu apresento a senhora e posteriormente começamos a sua palestra, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou nutricionista de formação, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, inclusive a professora Lilian foi banca do meu doutorado. E hoje eu sou a vice-coordenadora acadêmica do Instituto Universitário Vivesano, que está chegando agora ao Brasil em 2022. Então, é um prazer muito grande fazer hoje parte dessa equipe, dessa família, que vem crescendo já no Brasil e já muito reconhecida internacionalmente. Mas eu vou chamar o nosso diretor-geral, o Dr. Carlos, que é quem vai apresentar a instituição, então, agora um pouquinho, antes da gente começar a palestra da professora. Carlos. Obrigado, Fernanda. Bom dia, professora Lilian. Bom dia para todas e para todos os que estão aqui presentes com a gente. Hoje estamos muito felizes aqui porque estamos apresentando nosso segundo workshop com o Instituto Universitário Vivesano. Já dentro de todo o mundo vivesano, já temos chegado em mais de 30 países, já temos mais de 15.000 alunas e alunos matriculados ao longo do mundo, em 4 continentes diferentes. Então, estamos muito felizes, Fernanda, de agora estar aqui no Brasil. Acho que a nossa própria filosofia se encaixa muito bem com o país, que é educação de qualidade com acesso universal. Então, Fernanda, muito obrigado pela chance, né, de eu falar um pouquinho e, bom, de conhecer novamente e falar também com a professora Lilian. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Vou então agora apresentar a professora. Antes disso, eu queria falar, professora Lilian, que você sempre foi a minha grande referência dentro da nutrição, desde sempre. Para mim é realmente uma honra estar aqui hoje, eu fico até emocionada. Acho que você não sabe, mas sempre segui a sua trajetória e você sempre me inspirou. E hoje estar aqui presente, sendo moderadora de um workshop com você, para mim é uma grande honra. Muito obrigada por ter aceitado e, para mim, eu sou sua fã. Vou então te apresentar. A professora doutora Lilian Pufari é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de São Paulo, é professora afiliada da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo e é orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Nutrição e Nefrologia também da Unifesp. Organizadora dos livros muito famosos de nutrição clínica no adulto e nutrição na doença renal crônica. Então, professora Lília, seja muito bem-vinda. A Vivesano está muito feliz de ter você aqui com a gente. E boa sorte. Eu vou agora desligar a minha câmera e você fique à vontade. Mas eu estou aqui com você, qualquer coisa à sua disposição. Boa aula. Muito obrigada, bom dia, né, a todos e a todas. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Fernanda, pelas palavras. Você também me deixou emocionada, não vale isso neste momento. E é um prazer muito grande estar aqui participando desse workshop do Instituto Universitário Vivesano. E vamos começar, né? Eu acho que para a gente não perder mais tempo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Essa hora é sempre estressante para dar tudo certo. Tá tudo certo aí, Fernanda? Beleza. Então, nesse workshop, né, o título é sobre os desafios no atendimento nutricional de pacientes em doença renal crônica, e nós vamos discorrer alguns desses desafios e tentar ajudar a gente a suplantar esses desafios. Bom, sobre mim a Fernanda já falou, e eu vou começar então
Só relembrando muito rapidamente, né, como é feito o diagnóstico da doença renal crônica. Então, ela é com base tanto em alterações estruturais quanto funcionais. Dentre as estruturais, um marcador importante é a perda de proteína ou de albumina, albuminúria. Em alguns casos, como por exemplo na doença renal policística, através de exames de imagem, e as alterações funcionais que se baseiam na taxa de filtração glomerular, quando ela é inferior a 60 ml por minuto. Essas alterações, elas têm que persistir por 3 meses ou mais para o diagnóstico. Então, a doença é estadiada aqui em 5 estágios, sendo que nos primeiros 2 estágios a taxa de filtração glomerular ela é normal ou até às vezes aumentada, mas já há alterações, indicativo de alterações estruturais. E a partir do estágio 3A, então já há uma alteração na funcional, na taxa de filtração glomerular, até o estágio 5, onde é a falência renal, ou, em geral, a necessidade de substituição das funções renais, seja por diálise ou por transplante renal. Importante lembrar que a doença tem um caráter progressivo, uma vez instalada, e nessa fase, né, entre esses estágios até a necessidade de diálise, é o que a gente chama de fase não dialítica ou de tratamento conservador. Então, em função das várias alterações ou das complicações que a doença renal acarreta, então são várias, como vocês podem observar aqui, que vão desde os distúrbios metabólicos e hormonais, acidose metabólica, os distúrbios hidroeletrolíticos, a hipertensão arterial como causa ou consequência, as doenças ósseas associadas à doença renal crônica. Do ponto de vista nutricional, há uma alta prevalência de desnutrição e de obesidade, sendo que a obesidade está associada com os principais fatores de risco para a doença renal crônica, que são hipertensão arterial e diabetes. E as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de mortalidade nessa população de pacientes. E se a gente tivesse que colocar nutrientes, ou se a gente colocar nutrientes que de alguma forma precisam ser ajustados ou controlados para cada uma dessas complicações, vocês observem que seriam vários, ou são, né, vários esses nutrientes que se relacionam com várias dessas complicações. E aí, se a gente pensar, né, para o nutricionista, isso acaba virando um quebra-cabeça importante aí, no sentido de conseguir conciliar todos esses ajustes necessários e transformar isso em refeições ou um padrão alimentar. Então, é uma dificuldade, a gente sabe, para o nutricionista, mas principalmente para o paciente. Então, a complexidade dessas propostas dietéticas dificultam muito vários aspectos da alimentação dos pacientes. Então, só para que vocês entendam um pouco do ponto de vista do paciente, como é que ele se sente em relação a esses ajustes ou esses controles dietéticos. Então, aqui eu vou mostrar muito rapidamente algumas falas de mulheres com sobrepeso e doença renal crônica na fase não dialítica. Isso faz parte da tese de doutorado da Raíssa Antunes Pereira, em que nós fizemos um grupo focal antes da intervenção propriamente dita. Então, só para que vocês tenham uma ideia, são falas, né? Então, a paciente que refere que às vezes a gente come alguma coisa que a gente não pode, mesmo que seja só para matar a vontade, mas eu fico culpada. A doutora tinha dito para eu evitar folhas verdes por causa do rim, e agora a outra doutora falou que não, que eu posso comer. Numa festa, toda vez que eu tiver uma mesa repleta de coisas deliciosas, eu só olho e não ponho a mão. Quando estou ansiosa e com fome, eu como uma fruta que sei que eu não posso comer. Então, vocês podem perceber por essas falas,
né, que as orientações, ou muitas vezes a necessidade dos ajustes de alimentos ou da dieta, levam a uma sensação de culpa, de ansiedade, de confusão em relação ao que pode e ao que não pode comer. Então, esse é um ponto importante aí que a gente tem como desafio, como nutricionista, e de não gerar esse tipo de dificuldade realmente para os pacientes. E isso tem outras implicações importantes, por exemplo, em termos de adesão. Então, nessa revisão integrativa, foi observado que apenas 30% dos pacientes aderiam à dieta. E a baixa adesão, ela estava relacionada, né? Isso foi fala dos pacientes com informações conflitantes, até como eu mostrei anteriormente para vocês, pela complexidade da dieta, muitas vezes a baixa relação, da qualidade da relação com a equipe, o pouco contato com o nutricionista e muitas vezes alguns aspectos psicológicos, como por exemplo, ou psiquiátricos, como a depressão. O outro ponto importante é que pode levar a uma piora da qualidade da dieta. Então, esse é um trabalho realizado lá pelo nosso grupo, onde nós estudamos 100 pacientes que estavam naquela fase não dialítica, avaliamos a dieta por esse índice de qualidade e observamos que a dieta, né, com uma mediana de 68, estava precisando de melhorias. E quando nós fomos investigar quais eram os componentes dessa dieta que tinham os piores scores, então era abaixo consumo de hortaliças, de laticínios, o score muito baixo de sódio, então uma dieta muito rica em sódio. E aí nós tivemos a oportunidade de, numa subamostra desses pacientes que foram acompanhados por nosso grupo, com uma mediana de 6 consultas, nós observamos que não produzimos nenhuma melhora no índice de qualidade da dieta e, ao contrário, né, em alguns aspectos, esses pacientes tiveram até uma piora nos scores. Então, em relação ao consumo de leguminosas, não houve melhora nos laticínios, nem no sódio, e houve uma piora na variedade da dieta. Isso nos alertou, né, para repensar um pouco sobre que tipo de orientação a gente estava fazendo, onde a gente, além de tudo, não estava propondo uma melhora na qualidade da dieta. Esse é um outro estudo realizado no Rio de Janeiro, pelo grupo da professora Carla Vesani, onde idosos em hemodiálise foram comparados com aqueles que não faziam ou que não tinham doença renal crônica. Então, vocês podem observar que tanto no final de semana como nos dias de semana, aqui em azul, a dieta dos pacientes em hemodiálise tinha um índice de qualidade significantemente pior do que os idosos que não tinham doença renal crônica. Isso tanto no dia que o paciente se submetia à diálise, era ainda pior, quanto no dia em que ele não fazia diálise. Então, nesse estudo, eles mostraram que a dieta dos pacientes idosos em hemodiálise tinha uma pior qualidade, com piores scores, principalmente para frutas, hortaliças e leguminosas. Então, volto a essa questão, será que não está na hora de repensarmos as nossas estratégias ou como elas estão sendo levadas? Então, os desafios são promover os ajustes que são necessários em geral, mantendo uma dieta de boa qualidade, propiciando uma melhor adesão para o paciente à diálise, mas sem que isso seja prejuízo para a qualidade de vida, então mantendo qualidade de vida e mantendo o prazer em se alimentar.